Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Nós faremos uma breve interrupção na nossa série em João, talvez no mês de abril, todo para tratar de alguns assuntos que são essenciais para a vida da igreja, e eu creio que é necessário também. Nós cantamos agora, foi orado agora também. Tudo que nós precisamos, tudo que eu e você precisamos está em Deus. Isso é algo que eu e você precisamos ter em mente. Tudo o que eu e você precisamos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, está em Deus. Tudo que esta igreja precisa para avançar nesse mundo, para viver o que Deus requer de nós, está em Deus. Esta é uma premissa importante. O John Bunyan, em um dos seus livros, ele escreve, ele diz como os puritanos associavam a oração com a missão da igreja e a vida comunitária da igreja. Ele escreve assim: a oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do coração a Deus através de Cristo no poder do Espírito. E ele diz: tais coisas existem para o bem da igreja. Sim, para o bem da igreja. Estes conceitos, irmãos, nos ajudam a entender a necessidade que temos de uma vida de oração. Por que eu digo isso? Porque há uma superficialidade muito grande hoje nos cristãos, de maneira geral, muito grande, a gente percebe isso. Hoje, ainda, infelizmente, para muitos, ser cristão é você vir à igreja em um culto, em um apelo, você dizer eu aceito a Jesus, e isso, pronto, isso é ser um cristão, sem um relacionamento pessoal com Cristo, sem desenvolver uma comunhão com o Senhor, sem uma vida de meditação na palavra de Deus, essa comunhão desenvolvida com Deus por meio da leitura da palavra, por meio da oração. Eu gostaria de encorajar a todos nós nessa manhã, a você nessa manhã, para que a oração seja uma parte essencial da sua vida. Que a oração a Deus seja parte essencial da sua vida. É pela oração que nós temos comunhão com Deus, que nós expressamos o quanto nós dependemos de Deus, que nós suplicamos força e graça para o Senhor. É pela oração que Deus atende, que Deus responde, que Deus nos guarda, nos livra do mal. Jesus nos ensinou a orar. Eu quero dar essa ênfase nessa manhã a todos nós, dizendo que você necessita orar, você deve orar. Lembre que essa carta de Paulo é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu durante a sua primeira prisão domiciliar em Roma. Nós estamos estudando isso na EBD. Foi a última lição. Paulo havia plantado essa igreja na terceira viagem missionária. Passou 3 anos lá evangelizando Éfeso e toda aquela região da província romana da Ásia Menor, se tornando o centro missionário para toda a Ásia. Agora, anos depois, quase uma década depois, Paulo já está preso. Foi preso em Cesareia, foi enviado a Roma, e ele chega a Roma, porque ele apelou para ser julgado diante do imperador. Ele chega algemado, está preso em uma casa alugada,
ao lado de um soldado da guarda pretoriana, e de onde ele prega o evangelho e ele escreve as suas cartas. E esta é uma epístola que Paulo escreve da prisão. Lembro que essa é uma carta eclesiológica. O tema central dessa carta é a respeito da igreja, tratando de ensinamentos gerais em relação à igreja. É uma compreensão única da teologia de Paulo sobre a igreja. O que é a igreja e qual é o plano de Deus para a igreja. E se você lembra, essa é a segunda vez que Paulo ora nessa epístola por esta igreja. Veja a primeira oração, folheie comigo aí, por favor, está no capítulo 1, versos 15 a 23. É a primeira oração de Paulo, depois de falar dos planos de Deus, de que Deus, como é que Deus salvou, o plano da Trindade na eternidade, como é que Deus salva a igreja. E ele ora, e agora Paulo ora novamente, e ele finaliza a primeira sessão dessa carta. Isso é muito importante. Essa carta é dividida em duas grandes partes. Os 3 primeiros capítulos são doutrinários, teológicos, não que não tenha aplicação, mas a ênfase é doutrinária teológica. Capítulos 4, 5 e 6 é a segunda seção da carta, que é mais prática. Ou seja, descreve como estas verdades que foram informadas, ensinadas nos capítulos 1, 2 e 3, devem ser colocadas em prática pela igreja no dia a dia. E nessa primeira sessão, Paulo está escrevendo aos Efésios, e ele sente a necessidade de orar mais uma vez pela igreja. Ele está concluindo a primeira sessão, ele já vai começar a aplicar as verdades espirituais, como é que os cristãos devem viver isso na prática. E Paulo, ele entende que é importante gastar um tempo de oração pela igreja. Ele deseja ver Deus operando na vida dos cristãos, e ele entende que a oração é o meio de Deus para que isso aconteça. Então, essa deve ser a nossa compreensão nessa manhã também. Ela deve ser dupla. Primeiro, a necessidade da oração como uma parte essencial da nossa vida. Essa é a primeira compreensão. A segunda, a necessidade de orarmos uns pelos outros, orarmos pela igreja, com a motivação de ver Deus operando na vida dos nossos irmãos, Deus operando na vida da igreja. Então, nós queremos mostrar isso através dessa meditação, com a temática a necessidade de orar por nós mesmos e pela igreja do Senhor. Antes de verificarmos a oração de Paulo propriamente dita, eu quero chamar a sua atenção para o verso 14, ele inicia com a expressão "por esta causa". Veja aí no verso 1 agora, é a mesma expressão do capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Você percebe o que aconteceu aqui? Paulo começou a orar pelos Efésios no verso 1. É isso que aconteceu. Ele começou a orar no verso 1, dos versos 2 a 13, é um parênteses. Paulo, ele interrompe a sua oração, ele faz uma pausa para explicar o mistério de Deus aos seus leitores, do qual ele é ministro, ele é apóstolo e é a razão pela qual ele está preso. Ele está explicando. Então, ele explica isso e no verso 14 ele retorna a sua oração, ele retoma a sua oração. Por esta causa, tá? Essa expressão é importante. Ele já tinha começado a orar pela igreja. Segundo lugar, o que ele quer dizer por esta causa? Provavelmente Paulo está se referindo a tudo o que ele disse até aqui, capítulo 1 e 2. Dos versos 1 a 10, do capítulo 1, de que Deus planejou um povo desde toda a eternidade, Deus vem salvando esse povo mediante a fé, humanidade caída em delitos e pecados, Deus salvando esse povo da escravidão do pecado, da condenação e da morte eterna. Depois dos versos 11 a 22 do capítulo 1, em sua graça, por meio de Cristo, ele abre o caminho para os gentios, e agora de ambos os povos ele faz um povo só, que é a igreja de Deus, que ele vai chamar aqui de novo homem, pátria, família de Deus e um templo vivo. Ambos estavam em inimizades, agora eles foram reconciliados com Deus e um com o outro, formando um só corpo em Cristo Jesus. Capítulo 3, e que esse é o mistério de Deus que estava oculto, mas que agora foi revelado, e Paulo foi feito ministro desse evangelho. É a razão pela qual ele está preso, ele diz isso no verso 7. Eu fui constituído ministro desse evangelho. E então no verso 13 Paulo diz, portanto, ele encerra essa pausa,
eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações, porque eu estou preso. Não desanimem, não desanimem. Por esta causa, então eu vou me colocar de joelho diante do Pai, para orar por vocês. Considerando tudo que Deus fez, considerando esse plano majestoso de Deus, desde toda a eternidade, Deus salvando um povo morto em pecado, unindo os povos e fazendo um corpo, a igreja, e para que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, por esta causa, então eu vou orar ao Pai por algumas coisas. Paulo está tão desejoso de ver acontecer na vida da igreja o que ele irá pedir, que ele nos informa como ele irá fazer, de joelhos. Aqui a ideia, me ponho, é de inclinar-se. O verbo significa isso, inclinar-se, curvar-se. Imagine Paulo na prisão agora, escrevendo, e ele se inclina diante de Deus, se curvando para orar em favor da igreja. E ele diz a quem ele ora? Ao Pai. Ele ora ao Pai. E na sua oração, pelos cristãos, Paulo sente a necessidade de fazer alguns pedidos em favor deles. E assim como Paulo, eu quero aprender com vocês hoje e nós meditarmos tanto na necessidade de orarmos, mas também pelo que nós devemos orar. 3 partes a oração de Paulo, versos 16 a 19, e ele finaliza com uma doxologia, um hino de louvor. Primeira coisa que Paulo diz, primeira parte do pedido da sua oração, é que é necessário orar, nós devemos orar para que sejamos fortalecidos com poder. Nós devemos orar para que sejamos fortalecidos com poder. Versos 16 e 17, vejam comigo aí. Ele diz então, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, o verbo para conceder mesmo para dar, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Você vai perceber que uma cadeia, uma coisa leva a outra na oração de Paulo. É difícil até dividir a oração de Paulo, porque uma coisa leva a outra. Você vai ver a conjunção direto, a fim de que, para que, a fim de que, uma coisa levando a outra. Me ponho de joelhos diante do Pai, para que segundo a riqueza da glória do Pai, Ele conceda a vocês fortalecimento espiritual, com poder no interior de vocês, no íntimo de cada um de vocês. Então é isso que Paulo está suplicando na prisão. Paulo está preso, tem que lembrar disso. Paulo está preso, de joelhos agora, suplicando pela igreja, e a sua oração é de força espiritual aos Efésios. Se na primeira oração do capítulo 1 era para que Deus concedesse sabedoria à igreja, discernimento à igreja, iluminação para entender o plano de Deus, o poder de Deus manifestado no seu plano, aqui Paulo ora para que Deus conceda força à igreja, força espiritual à igreja. O quanto? Segundo a riqueza da glória dele, é nessa medida. Nós nem conseguimos mensurar isso, não tem nem como mensurar, não tem. Segundo a riqueza da glória de Deus, é mais ou menos assim: Senhor, conceda ao seu povo que eles sejam fortalecidos espiritualmente no seu ser, com essa medida de poder do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Pensando no contexto da carta, os efésios poderiam ter uma compreensão, e nós também, uma compreensão intelectual, racional, de tudo que Paulo ensinou a respeito do Evangelho até agora. Nós podemos, e eles também poderiam, porque o Evangelho, ele é palavra. Mas mais do que isso, é preciso ser fortalecidos por Deus com base nestas verdades. Deus precisa conceder força espiritual ao seu povo para ficar firmes nessas verdades e viver estas verdades na prática. Veja como é necessária esta oração de Paulo aqui. O contexto todo, ela proporciona uma conclusão perfeitamente adequada para a primeira seção da carta. Por isso que Paulo está orando aqui. Lembra que eu disse, a primeira parte ela é mais teológica. Agora, a partir do capítulo 4, é uma parte prática.
Então, essa segunda sessão, como essas verdades teológicas devem ser vividas na prática. Então, como é possível o cristão viver as grandes doutrinas cristãs, o que Deus requer de nós na prática, em meio ao pecado, em meio às dificuldades da vida? Resposta: sendo fortalecidos com o poder que vem de Deus. Senão você não consegue. A salvação do início ao fim é com o Senhor. Ela pertence ao Senhor. Recebendo força espiritual que vem de Deus, e por isso Paulo ora. E o meio pelo qual Deus opera, ele diz aqui, vejam aí, é pelo seu Espírito. É a terceira pessoa da Trindade que concede esse poder para vivermos a vida cristã. Tem um teólogo, expositor, que ele diz que a oração, ela destrói maus hábitos. Você e eu temos maus hábitos. E isso precisa ser quebrado. Como é difícil estabelecer novos hábitos na nossa vida. Você está acostumado com uma rotina e às vezes o pecado está entremeado aí. Como é difícil. A oração destrói maus hábitos. E veja qual é a esfera. Deus age mediante o Espírito. Qual é a esfera? Ele opera no homem interior. Literalmente é dentro do homem. Essa é a expressão. Dentro do homem. Deus opera com poder. Isso é Deus agindo em nós, irmãos, mudando a oração, a sua vida de oração, ela muda, ela determina o curso da sua vida cristã, ela determina as suas ações, determina. Por isso a necessidade de orarmos a Deus, de buscarmos a Deus, suplicarmos a Deus pela nossa vida, pela nossa família e pela igreja de Deus. Eu peço a Deus isso, que Deus conceda a mim isso, a minha família isso, que Deus nos sustente com poder. Mas eu oro por essa igreja também, para que Deus fortaleça essa igreja com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Sabe qual é o nosso problema? Com todo respeito, aqui, com todo respeito. Quantas vezes nós, conservadores, reformados, presbiterianos, deixamos essa verdade de lado porque nós achamos que isso é coisa de pentecostal. Irmão, isso é coisa da Escritura. A gente tem medo de falar em poder de Deus. Aqui, ó, a Escritura fala, e não esqueça que nós chegamos primeiro. Quem fala sobre isso somos nós. A igreja precisa ser fortalecida com o poder que vem de Deus no homem interior. O que nós estamos dizendo é que não é isso que está sendo dito, mas é no homem interior, para que você seja fortalecida, receba a graça de Deus, vida de Deus, para viver aquilo que Deus pede de você e de mim. Nós não fazemos isso, precisamos disso que vem de Deus, e porque não oramos, muitos cristãos vivem fracos, não tem força para orar, não tem força para tirar um tempo com Deus de oração. Qual é a última vez que você orou assim, como Paulo? Qual foi a última vez que você orou assim como Paulo? Quando você ora, você avança por causa do poder de Deus que vem a você, que Ele concede a você. Quando a igreja ora, ela avança no poder de Deus. Quando a igreja ora, a obra de Deus avança no poder do Espírito. Você e eu precisamos ser fortalecidos com poder mediante o Espírito de Deus no nosso interior, com base nestas verdades que Paulo ensinou aqui, que ele está ensinando à igreja, a fim de que você persevere na vida cristã, de que você avance em meio aos sofrimentos dessa vida. É o meio de nos portarmos com temor e tremor diante de Deus, é a maneira de você resistir o pecado, é a maneira de você ser fiel a Deus. Você deve ler a Escritura, meditar naquilo que Deus diz a você, e você deve buscar em Deus fortalecimento espiritual. Paulo encerrou no verso 13 dizendo isso: eu rogo para que vocês não desanimem, porque eu estou preso. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E assim, veja o que ele diz no verso 17. O que os cristãos precisam agora é ser fortalecidos no homem interior, esse é o ponto de Paulo, para que eles não desanimem
e para que eles vivam a santidade do Evangelho. Veja aqui a sequência. E assim, verso 17, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Lembra que eu disse uma coisa conduz a outra. Qual é o grande problema aqui? Esse e assim, ele não consta no texto grego. Você não tem assim, mas alguns acham que o verso 17 é parte da oração. Ficaria assim: sejam, para que vocês sejam fortalecidos e que Cristo habite em seus corações. Mas talvez, por conta da forma que está o verbo aqui, talvez indique propósito. Cristo habitar em seus corações pela fé. Então, o que Paulo está pedindo é o seguinte: Cristo, ele já habita nos corações dos cristãos, que ele já disse isso no capítulo 1, verso 13 e 14. O Espírito Santo nos chamou e nos selou para o dia da redenção, e ele é a garantia, ele é o penhor da nossa herança. O Espírito já habita em nós. O que ele está pensando não é nessa habitação inicial, mas é na vida cristã contínua após essa habitação. É o processo de crescimento espiritual. Então, a oração de Paulo é que Cristo, que já habita em vocês pelo Espírito, que essa habitação seja plena, de tal maneira, de tal forma que os cristãos, pela fé, passem a ter uma vida alicerçada e enraizada em amor. Essa é a oração de Paulo aqui. De tal maneira. Porque é exatamente isso, meus irmãos, o resultado de quando Cristo habita no nosso coração. O seu Espírito nos purifica e o amor se torna o nosso objetivo de vida. A preocupação da igreja, o amor mútuo de crentes um pelos outros, o amor de Deus por nós, que Deus concede a nós. Ou seja, a evidência da habitação plena de Cristo é o amor. E essa é a oração de Paulo aqui. É isso que acontece quando somos fortalecidos espiritualmente no homem interior. E quando Cristo habita de maneira absoluta no seu coração, o amor mútuo, genuíno na igreja. Como precisamos disso, meus irmãos? Como nós precisamos dessas realidades espirituais na igreja? Como é que isso vai acontecer se nós não oramos? Essa é a pergunta. Como é que isso acontecerá se nós suplantamos o nosso tempo de oração com outros afazeres? Veja, todos nós temos afazeres no dia a dia. Mas eu conclamo a você nessa manhã a estabelecer na sua vida o que é essencial. Pense aí, do que é que você não pode viver sem? Essa é uma pergunta fundamental. Você já respondeu, querendo ou não. Às vezes está numa pessoa, está numa mãe, num pai, num filho, numa filha. Não pode. Não pode. Isso, dependendo a ênfase, a intensidade, é uma forma de idolatria. Do que é que você não pode viver sem? Sem Deus, sem estar sem o Pai. Então por que você não ora? Por que você não busca mais a Deus? Por que você não faz da oração parte essencial da sua vida, da igreja, pessoal, comunitária, para o nosso crescimento, para que Deus nos fortaleça com poder pelo Espírito no homem interior, para enfrentar as diversidades da vida, sem desanimar, viver a vida cristã de maneira que agrade a Deus, para que Cristo habite plenamente no nosso coração, de tal maneira que nós passemos a ter uma vida enraizada e alicerçada em amor por Deus e pela comunidade. Você e eu precisamos orar. É necessário orar. Então essa é a primeira verdade de Paulo aqui, dessa parte da oração de Paulo. É necessário orar, nós devemos orar para que sejamos fortalecidos com poder. Na sequência do pensamento de Paulo, esse pedido leva ao próximo. Se na primeira parte, então, a gente percebe que ele ora pelo fortalecimento divino,
Agora Paulo especifica o propósito desse fortalecimento divino. Veja aí, a fim, ele diz, né? A fim de, é uma conjunção que indica propósito. E nós aprendemos que é necessário orar, não só para que sejamos fortalecidos com poder, mas para que tenhamos uma compreensão mais profunda do amor de Cristo. Nós devemos orar para que tenhamos uma compreensão mais profunda do amor de Cristo, versos 18 e 19, na parte A. Vejam aí, verso 18: a fim de, indicando propósito, de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Sabe o que é o mais difícil nesse versículo 18? É que a gente não sabe, Paulo não deixa claro exatamente a que ele se refere no verso 18, quando ele diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E ele para ali e dá sequência no 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Uma tradução literal, tentei mostrar para vocês, para a gente tentar entender o que Paulo está dizendo aqui, seria assim: para que sejais capazes de compreender, que ele é um verbo militar que significa agarrar, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o que vai além do conhecimento, o amor de Cristo. Conheça, ore a Deus, parece até um paradoxo, para que você tenha uma compreensão mais profunda do amor de Cristo, para que você conheça o incompreensível, o que vai além de todo conhecimento. Talvez o que Paulo esteja dizendo é isso, que eles fossem fortalecidos com poder, para que Cristo habite plenamente no coração deles, a fim de que eles compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Encaixa muito bem. Eu peço que você imagine Paulo agora de joelhos na prisão, e aqui orando por Bento Gonçalves, pela igreja de Bento Gonçalves, não de Éfeso agora. Paulo dizendo assim: Senhor, eu rogo para que o Senhor, pelo Espírito, fortaleça a tua igreja em Bento Gonçalves, com poder, segundo a riqueza da sua glória, e que assim Cristo habite plenamente no coração deles de tal forma, em todas as áreas das suas vidas, que possam a viver alicerçados em amor, e assim eles compreendam plenamente qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo por eles. Que oração bendita! Precisamos ou não precisamos, irmãos? Nesse sentido, tem uma outra variação aqui, mas sua oração é para que eles compreendam isso, o amor profundo do Senhor para com eles. Veja como é que ele descreve isso, esse amor que excede, que vai além do entendimento, que eles conheçam o que é incompreensível. O amor de Cristo, ele é tão grande que ele vai além da sua e da minha compreensão natural, vai muito além. O máximo que nós podemos mensurar é quando você se torna um pai e uma mãe, e você consegue talvez mensurar um pouco, mas não é possível, porque não é igual, não é a mesma coisa. Mas eu oro a Deus, diz Paulo, eu oro ao Pai de joelhos para que Ele conceda isso a vocês, que vocês compreendam isso. Alguns acham que o verso 18 e 19 se refere a duas coisas em sequência, que o verso 18 significa que Paulo, altura, profundidade, altura, tudo que ele disse a respeito da igreja, porque no capítulo 2 ele descreve a igreja como um templo vivo, e ele coloca medidas aqui, altura, comprimento, profundidade. Mas independente do ponto de qual seja a intenção de Paulo do verso 18, a sua oração é isso, que eles conheçam o amor de Cristo, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento.
Irmãos, nós devemos orar para que tenhamos uma compreensão mais profunda de Deus. Sim, do nosso Deus e de tudo que Deus em Cristo fez por mim e por você. Eu não sei se você já parou para meditar nisso. Às vezes o nosso dia é tão profundo e eu aconselho você a fazer isso. Tirar um tempo no dia, no seu devocional ao Senhor, e que você pare para pensar em Deus, nos atributos de Deus, no ser de Deus, nos planos de Deus, no amor de Deus. Porque eu sei que o dia a dia é assim, você levanta pela manhã, ou quem trabalha à noite, sai correndo, não sabe nem se está chovendo, se tem sol, é tudo corrido, você não para contemplar a grandeza de Deus. E o que Deus fez por você, você não poderia levantar pela manhã, se não fosse o nosso Deus. Porque tudo que você precisou para estar ali onde você está, foi Deus quem fez. Ou você entende que crê em Jesus Cristo hoje, tem fé em Deus, levanta, tem desejo de cultuar a Deus, porque você tem graça que advém de você mesmo, intrínseca. Não tem. Isso vem de Deus, é dom de Deus, é força que vem de Deus, porque Deus quer conceder a você. Se Deus retirar isso, irmãos, nós não temos nada. Nós não temos nada. Então pare um tempo para meditar profundamente no amor de Cristo. Em Romanos 8 ele vai dizer que nada poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, nem a altura, olha as expressões, nem a profundidade, nem anjos, nem principados, coisa alguma poderá nos separar desse amor. Quando você medita nisso, no amor de Cristo, você se tornará mais consciente de como você foi feita filha de Deus, de como você se tornou filho de Deus. Muitos cristãos são filhos de Deus, quase uma redundância, né? Cristão, filho de Deus, mas não tem essa consciência do que foi feito de fato, do preço que foi pago. Esse conhecimento mais profundo do qual Paulo está orando à igreja, para que Deus conceda à igreja, e esse conhecimento mais profundo de que nós precisamos buscar em Deus, mudará a sua conduta completamente. Da profundidade do amor de Cristo por mim e por você que creu nele, mudará o seu culto a Deus, a sua disposição de adorar a Deus, a sua maneira de cultuar a Deus. Por que você vem à igreja, se você vem ou se você não vem ao culto a Deus? Por que você não estuda e não lê a palavra de Deus? Por que você ora ou não ora a Deus? Mudará toda a sua conduta. Quando você se torna consciente da profundidade do amor de Cristo, os seus velhos hábitos serão destruídos. Você se tornará mais grato por fazer parte da igreja de Cristo. É a carta eclesiológica, a carta de Paulo. Nós estudamos isso semana passada. Quando você entende o plano de Deus para a igreja, que você faz parte desse plano, a sua gratidão muda. Numa oração de gratidão, num cântico de gratidão, o seu coração se eleva de maneira diferente, porque você entendeu, pela ação do Espírito de Deus, o amor de Cristo por você. Só que você precisa orar a Deus: Senhor, me dê isso para que para que eu conheça a profundidade do amor de Cristo. Por isso é necessário orar. É verdade. É uma expressão aqui, irmãos, que ela é tão profunda que nós não conseguimos mensurar na plenitude. Por mais que sejamos limitados nesse conhecimento, e Paulo já define isso, para que você conheça o incompreensível. Mas nós podemos crescer e expandir nessa compreensão. Isso nós podemos. Crescer e expandir nessa compreensão. E, em último lugar, nós temos a necessidade de orar, introduzido novamente, para quê? Verso 19, para que sejamos enchidos da plenitude de Deus. Então veja o que Paulo vem dizendo até aqui. É necessário orar, nós devemos orar primeiro para que sejamos fortalecidos com poder. Segundo, para que tenhamos uma compreensão mais profunda do amor de Cristo.
e agora para que sejamos enchidos da plenitude de Deus. Veja o verso 19, a parte B. Para que sejais tomados, que é o verbo encher, ser enchido, e está no passivo, está no passivo, não é você, assim, não é você que se enche, assim, tecnicamente, você ora a Deus e você é enchido, você se torna cheio da plenitude de Deus, mas é Deus quem faz, você está orando a Deus para que Deus faça isso em você. O verbo está no passivo aqui, tá? É difícil aquilatar, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui. Muito difícil. Ser tomado, ser enchido, ou encher-se da plenitude de Deus. A única coisa que me faz pensar é que nós não podemos reduzir isso aqui a uma manifestação carismática. Não podemos. Pontual assim, não podemos. Isso aqui é tão grande. A plenitude de Deus. Nós não podemos reduzir a isso a uma simples manifestação carismática. Isso diz respeito à nossa vida toda. É a sequência do documento de Paulo. Ele vai tratar da parte prática agora, para que você viva isso no dia a dia, você mostre isso, viva isso no dia a dia. Provavelmente Paulo está pensando em tudo que ele está ensinando até aqui. É o contexto da carta, do poder divino, habitação divina em nós, do amor divino, do plano divino, dessa revelação do mistério de Deus, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida experiencial, irmãos, eu acho que isso nos constrange um pouco, não constrange? Isso deve nos constranger. Antes de Deus falar com vocês, tem que lembrar que quem prepara o sermão sou eu. Então Deus fala comigo primeiro. Antes de tudo, Deus fala comigo. Depois Ele fala com vocês. E isso me constrange. Se coloque de joelhos diante do Pai, para que você seja enchido de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Quantos cristãos afirmam isso levianamente, sem pensar, irmãos, com cuidado, quando a vida não condiz com isso, não é verdade? A vida é vivida de qualquer maneira. Paulo está abrangendo aqui todas as áreas da nossa vida e da nossa existência como igreja. Provavelmente sentimentos, motivações, ações, que tudo em nós seja tomado por Deus de tal forma que reflita Cristo. Lembre que Paulo escreve a sua carta aos Colossenses que Ele é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus habita nele. Todas as áreas da nossa vida, falar, no pensar, no agir, no fazer, é Deus em nós e através de nós, em tudo. Eu penso que isso é o conceito de Paulo, isso resume a plenitude de Deus no cristão. Essa vida com Deus, essa vida espiritual com Deus, Deus em você e você, agindo em você através de você, em tudo que você faz, diz, pensa, fala, planeja, as suas motivações. Esse é o crescimento espiritual, pelo qual a plenitude de Deus se aprofunda e se evidencia cada vez mais em nossa vida, na medida em que nós nos rendemos mais a Ele. E aqui está o ponto de Paulo. Paulo está rendido a Deus, inclinado diante de Deus. Senhor, eu suplico ao Pai, pela igreja, para que a igreja seja enchida da plenitude de Deus. A igreja precisa se render a isso. Tenha uma vida de oração, busque a Deus, se renda a Deus. Agora, veja como é que Paulo conclui a sua epístola. Ele finaliza sua oração com uma doxologia, versos 20 e 21. O ponto é o seguinte, muita atenção aqui, irmãos.
Por que é que Paulo sabe que isso é possível? Nós não conseguimos aquilatar essa plenitude de Deus, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Mas por que é que Paulo ora e ele sabe que isso é possível? Pelas nossas forças, pela força da igreja de Éfeso? Veja onde é que está a segurança de Paulo para a resposta da sua oração pelos cristãos. Está no verso 20 e 21. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aqui está a confiança de Paulo, do que ele ligado aos versos 18 e 19. Por que que Paulo está seguro de que é possível? Porque Deus, a quem ele está orando e de quem a igreja depende, e por meio de quem a igreja subsiste, tem poder para fazer não somente aquilo que Paulo pensou ou pediu, ele tem poder para fazer infinitamente mais. Por isso que você e eu podemos orar, porque para Deus não há exageros nesse sentido. Para o poder de Deus não existe utopia, não há exageros. Ele pode, e Ele pode mais. E Ele faz como? Como é que Deus opera isso? Ele diz, conforme o seu poder que opera em nós. Assim Paulo vê a obra de Deus nos cristãos. Ele habita em nós e o seu poder opera em nós. Por isso é possível. É possível. Esse poder que transforma, que nos faz capaz, esse poder que nos encoraja, esse poder que nos levanta, esse poder que nos fortalece, que nos aviva. Você e eu necessitamos do agir de Deus na nossa vida. Você precisa do agir de Deus na sua vida, então comece a orar a Deus. Comece a desenvolver uma vida de oração a Deus. Se você não quiser viver uma vida cristã nesse mundo superficial, fraca, frágil, qualquer coisa é motivo de abandono. Qualquer coisa é motivo de abandono. Isso reflete a fragilidade do cristão, que não tem vigor de Deus, força de Deus para avançar na vida cristã. Falta oração. Falta uma vida de oração. Servimos a um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. E assim Paulo finaliza a primeira metade da sua carta descrevendo o poder absoluto, onipotente, em realizar de Deus, em realizar a sua vontade, em agir na igreja. Paulo diz, a Ele, verso 21, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É isso que nós aprendemos hoje, irmãos, concluindo, acerca da necessidade da oração, de que temos de orar. Você necessita orar. Você deve orar por você mesmo e pelos irmãos que estão congregados com você nessa manhã. Primeiro, para que sejamos fortalecidos com poder. Segundo, para que tenhamos uma compreensão mais profunda do amor de Cristo. E terceiro, para que sejamos enchidos da plenitude de Deus. Eu gostaria de encerrar aqui com algumas aplicações. Eu gostaria que você aprendesse, eu também, com a oração de Paulo nessa manhã. Que você saísse com isso em mente, com todo o contexto da sua oração. É uma profundidade muito grande. Mas que você ore a Deus, Senhor, eu me ponho de joelhos diante do Senhor. A partir de hoje eu quero fazer isso, para que o Senhor conceda a mim e aos meus irmãos, a igreja onde o Senhor me plantou, o sangue foi derramado por mim e pelos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com poder no homem interior pelo Espírito, para que Cristo então habite plenamente no coração deles pela fé, de tal forma que eles vivam uma vida alicerçada em amor, que assim eles compreendam plenamente a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo por eles, o plano de Deus pela igreja, e que sejam tomados da plenitude de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós.
Eu quero encorajar você nessa manhã a fazer da oração parte essencial da sua vida. Parte essencial dessa igreja. Eu quero desafiar você, cristão, cristã que me ouve pelo nosso canal e nessa manhã, a orar mais a Deus, a buscar mais a Deus em oração. Ele que é o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, porque Ele responde às nossas orações. Ele responde às suas orações. Entenda o que eu vou dizer. Homens e mulheres de Deus que viveram no passado antes de nós, não são diferentes de mim e de você. Não são. Naturalmente, tecnicamente não são. O que faz diferença na vida de um pecador, de um homem, uma mulher pecadora, não são eles mesmos, mas é Deus neles, Deus com eles. Nesse sentido, não existem grandes homens de Deus. Existem homens, mulheres de um grande Deus, que opera neles. Mártires que entregaram suas vidas a Cristo, porque foram fortalecidos com poder, porque Cristo habitava plenamente neles, em todas as áreas da vida deles, havia uma rendição em todas as áreas da vida. Assuma um compromisso com o Pai nessa manhã, ore a Deus por isso, separe tempo a sós com Deus, separe tempo a sós com Deus. Tenha um tempo de devocional com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, separe um tempo em família, mas tenha o seu tempo a sós com Deus. Se Deus está falando com você nessa manhã e você sentiu a necessidade, você entendeu isso pela fé, separe o seu tempo com Deus, diga, agora é o meu tempo com Deus. Entre em um acordo, esse é o meu tempo com o Senhor, esse é dele, eu oro a Ele, eu medito nele, eu falo com Ele, Ele fala comigo e Ele me fortalece, Ele me dá graça, Ele habita plenamente no meu coração. Faça isso com a igreja. Você pode dizer, mas eu oro em casa, eu estou bem, eu oro em casa. Ore com a Paulo está tratando com a igreja, é uma carta eclesiológica. Ore com a igreja, se junte com a igreja, reuniões comunitárias. Nós temos aqui, irmãos, na quinta-feira, buscar ao Senhor, separamos o ano todo, vamos mais esse ano só em oração, buscando a Deus, buscando estas coisas diante de Deus, para estarmos uns com os outros. Dedique o seu tempo junto com os irmãos em súplica. Eu sei que nós temos tempo para tudo na nossa vida, mas eu volto à pergunta, o que é essencial na sua vida, do que você não pode viver sem? O que Deus fez por você? Você faz parte da igreja dele. Separe isso, ore com os seus irmãos, e isso tudo é possível. Nós já vimos, porque há um poder que opera em nós. Segundo, porque um dia Cristo orou por nós. João 17, Jesus orou por nós. Ele já disse isso. João capítulo 17, verso 20. A oração todinha, Jesus disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou, santifica-os na verdade. Eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Jesus orou por nós, e Jesus está à direita do Pai, e Ele vive a interceder por nós. Cristo intercede por mim e por você, e Deus atende às nossas orações. E eu finalizo com isso. Tudo que a igreja precisa, tudo que eu e você precisamos, está em Deus. Está em Deus. Faça da oração parte essencial da sua vida. Que Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. A Ele a glória para sempre. Amém. Fiquemos de pé, queridos.